A verdade em si não liberta, mas a verdade aplicada em minha vida, sim, essa traz libertação. Eu quero compartilhar 3 perguntas que têm me ajudado profundamente a aplicar a palavra de Deus em minha vida, em meu tempo de leitura ou devocional. Primeira pergunta: o que ouvi de Deus? Segunda pergunta: o que significa para a minha vida isso que eu ouvi de Deus? E terceira pergunta: como vou aplicar isso em minha vida? Ouvir e obedecer, o caminho do crescimento. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse Café com Palavra. Queremos conversar sobre a disciplina de ouvirmos a Deus e aplicar em nossa vida de modo prático, mensurável, observável aquilo que estamos ouvindo de Deus, resultando em crescimento. Muito bem. Eu tenho muita alegria sempre em descobrir algo novo do que estou ouvindo de Deus, algo que Ele compartilha comigo, me alegro demais, compartilho com pessoas o que estou ouvindo de Deus, mas talvez para você seja como para comigo, muitas vezes me falta disciplina, vigor, para aplicar esta palavra em minha vida por meio da obediência, obedecendo aquilo que estou ouvindo de Deus. Quem obedece, cresce. Então eu quero compartilhar como eu tenho sido abençoada usando uma dinâmica de 3 perguntas que nas minhas anotações, nos meus devocionais diários têm me ajudado. Eu quero compartilhar algumas dessas anotações que fiz em um dos devocionais. Então, a primeira pergunta, o que eu ouvi de Deus, eu registrei uma parte da leitura que eu estava fazendo de Atos 26, 19, a palavra onde Paulo diz ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. E permaneci com essa palavra, meditando nela, ouvindo Deus, me fazendo perguntas para Deus. Então, esta foi a palavra que eu ouvi de Deus, registrei em meu diário, logo abaixo da pergunta, o que eu ouvi de Deus, Atos 26, 19. Logo depois, segunda pergunta. Então, o que eu entendi disso para a minha vida? Que a visão precisa se tornar realidade em minha vida. Que Deus me molda essa visão que Ele tem me dado, ao ponto de me confiar uma visão, algo que Ele quer que eu realize por meio da minha vida. Então, a visão precisa ser um vislumbre do que eu devo ser, do que Deus quer que eu seja. Então, a visão passa pela minha vida e não só pela minha cabeça como um conceito. A visão que Deus tem para eu realizar, os sonhos de Deus passam pelo que eu sou. E de dentro para fora precisa acontecer essa transformação, este alinhamento de minha vida conforme a visão que Deus tem para mim. Então a palavra que mais me chamou a atenção do que significa para minha vida é primeiro em mim, a começar em mim. Depois, a importância de renovar a visão, de ter clareza, esta é a visão que Deus tem me dado, para não ser desobediente a ela. Então, realizar o ministério para mim é me dedicar a Deus, sempre de novo me renovando nesta visão que Ele tem me dado. O que eu realizo ministerialmente precisa ter sua fonte na visão que Deus está me dando. Por isso, tão importante ouvir a Deus e me conectar com Ele. Foi isso que eu entendi, então, segunda pergunta, o que eu ouvi primeira, Atos 26, 19. Segunda, o que eu entendi, eu registrei isso. E terceira pergunta, então como vou obedecer? E aí eu fiz algumas anotações. A primeira anotação, sempre de maneira observável e prática, algo mensurável. Buscar a convicção divina do que é a visão de Deus para este período da minha vida, por meio de intencionalmente ouvi-lo nas próximas 4 semanas em meu tempo devocional. Intencionalmente ouvir Deus em meu tempo devocional nas próximas 4 semanas. Qual é a convicção? Buscar uma convicção divina da visão dele para minha vida. E depois compartilhando isso que eu ouvi de Deus nessas 4 semanas em meu tempo devocional com minha equipe e microgrupo de discipulado que juntos podem me ajudar a ouvir Deus.
Primeira atitude é essa. A segunda ação que eu quero realizar é fazer um retiro com Deus de 4 horas para dedicar um tempo maior para ouvir Deus e ouvir Ele quanto a isso, a visão dele para a minha vida. Já 2 ações, então, práticas. Terceira ação, no retiro com Deus, fazer o exercício dos sonhos, escrever esse exercício dos sonhos. Eu tenho um sonho de ver vários movimentos de discipulado em nosso país. Eu tenho um sonho de ver vários especialistas em discipulado, crianças, jovens, adultos, com foco em casamento, discipulado na área das emoções. Eu tenho um sonho, então quero escrever durante esse retiro com Deus vários parágrafos expressando o sonho que Deus tem colocado em meu coração. Já temos 3 ações práticas que eu escrevi aqui, mensuráveis, observáveis, e a quarta é identificar como cada atividade que já estou envolvida hoje na minha agenda contribui para que essa visão aconteça. Vou listar todas as atividades nas quais estou envolvidas e registrar nas próximas 4 semanas o que tenho entendido, compartilhando com minha equipe, meu grupo de discipulado, meu microgrupo. Então, vou ver minha agenda e ver o quanto minha agenda está alinhada com essa visão de Deus. E compartilhar com o microgrupo para decidir se preciso fazer algum ajuste. E agora a quinta e última ação que eu escrevi aqui para mim do que quero fazer para obedecer Deus, disso que Ele está falando comigo, é identificar quais áreas da minha vida Deus está especialmente trabalhando nesse tempo, como parte do processo dele me moldar quanto a eu estar à altura da visão que Ele tem para mim. Deus está trabalhando em minha vida para eu estar à altura da visão do que Ele tem para eu realizar. Então eu quero identificar intencionalmente, ouvindo Deus, quais são as áreas que Ele tem trabalhado nesse tempo em minha vida. Quero fazer a lista das áreas e o que eu estou fazendo e o que eu preciso fazer para intencionalmente então crescer nelas, e quero compartilhar também com o meu microgrupo de discipulado. Muito bem, você viu eu compartilhar como num devocional eu usei essa dinâmica das 3 perguntas. Li o texto bíblico, destaquei uma palavra do texto que eu ouvi de Deus. Segundo, o que significa para minha vida, minha visão do chamado de Deus para minha vida. Terceiro, como eu vou obedecer isso que Deus está me chamando aqui, me falando comigo nesse devocional. Sempre ações práticas, mensuráveis, observáveis. Mas mesmo tendo já identificado tantas coisas boas que posso fazer, já me alegrado tremendamente em ouvir Deus, me sentindo tão amada, privilegiada de ouvir Deus falar comigo, então eu já sei onde, como eu posso obedecer a palavra, mas ainda assim não é suficiente. Uau, não é suficiente. Eu preciso de um contexto de relacionamentos com pessoas que caminham comigo, nesse processo de experimentar esse poder transformador da palavra de Deus. Eu preciso de pessoas próximas a mim. Se eu não for desenvolvido e praticado esse hábito de prestar contas para pessoas que caminham comigo e sabem das áreas de mudança que eu preciso passar, a transformação que eu preciso, é possível que eu não vou experimentar essa transformação. Eu preciso regularidade na prestação de contas. Isso não pode ser ocasional. Isso não pode ser um fruto de algo ocasional ou pontual, mas precisa ser resultado de uma constância intencional de prestação de contas, porque somente assim isso vai impactar a minha vida, o meu comportamento, me trazendo crescimento. Então, se eu quero mudar, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Preciso identificar onde Deus está me convidando à mudança. Segundo, eu preciso identificar o que eu vou fazer para obedecer isso que Deus está dizendo. Lembra? Algo observável, mensurável, algo prático. Então, agora eu também preciso de pessoas que caminham comigo, para quem eu posso prestar contas, que me encorajam, que me perguntam como eu estou indo. Então, desenvolva a habilidade de Deus falar com você. Ouça Deus falando com você. Aquiete-se na presença de Deus. Deixe Ele falar com você. Aplique em sua vida aquilo que você ouviu de Deus de maneira prática, observável, mensurável. E preste conta para seu companheiro ou sua companheira de julgo. Sozinhos não.
Deus quer que nós ouçamos Ele falar conosco. Ouvir Deus, obedecer, esse é o caminho do crescimento. Que Deus nos abençoe quando lermos a sua palavra, possamos nos encontrar com Jesus, o bom pastor, que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? Cresça muito e compartilhe conosco aqui nos comentários o que Deus tem falado com você. Um grande abraço.